Eu sabia que tudo que está envolvido nos incêndios que aconteceram em Los Angeles, lá na Califórnia, não era mera coincidência. E se você não mora numa caverna, você sabe que recentemente aconteceu um incêndio de proporções catastróficas lá em Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Só que existem algumas coisas que pode ser que você que está me assistindo não saiba, porque não foi vinculado na mídia internacional. E quando eu fui fazer a pesquisa para esse roteiro, eu acabei descobrindo muitas coisas que eu nem imaginava e outras coisas que eu também já sabia. Mas uma coisa eu posso te adiantar, tem muita coisa errada por trás disso e existem algumas pessoas que querem que o público geral não saiba disso. Mas antes de começar de fato, se você clicou nesse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá like no vídeo, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. E como eu comecei esse canal recentemente, todo like, comentário e inscrição me ajuda muito a crescer nessa plataforma, então eu tô contando com a tua ajuda aí. Bom, antes de mais nada, a gente sabe que o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, é um estado muito quente e muito seco, e também que a vegetação que tem no estado inteiro, ela é muito densa e muito ressecada, que acaba servindo de combustível para quando qualquer incêndio acontece, ele poder se alastrar mais facilmente e muito mais rápido. Bom, especialmente o estado da Califórnia é muito mais vulnerável a incêndios florestais por diversas questões. Entre eles estão fatores naturais, climáticos e também humanos. E eu vou passar aqui rapidinho por cada um dos pontos que pode sim ter ajudado a esse fogo se alastrar e consumir quase que a cidade inteira. Bom, primeiro de tudo, como eu já disse, o clima é muito seco e as temperaturas são muito altas no estado inteiro. Para quem não sabe, a Califórnia tem um clima mediterrâneo com verões muito quentes e secos, meio parecido aqui com o Brasil, né? Durante a estação seca, a vegetação fica extremamente ressecada, se tornando combustível perfeito para incêndios desse tipo. E, além disso, as ondas de calor que estão atingindo o estado estão cada vez mais intensas e prolongadas. E tudo isso devido às mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo inteiro e, infelizmente, esse é um dos lugares que está se agravando mais. Outra questão que pode ter ajudado ao fogo se alastrar na cidade inteira são os ventos fortes que acontecem em Los Angeles. Os ventos de Santa Ana, típicos do sul da Califórnia, e os ventos Diablo no norte são conhecidos por acelerar a propagação desses incêndios. E o pior de tudo é que esses ventos são quentes, secos e muito fortes, o que ajuda a espalhar as chamas mais rapidamente e dificultar o serviço dos bombeiros na cidade inteira. Bom, além disso, a gente tem outros pontos que vou passar muito mais rápido agora para a gente poder focar no assunto principal do vídeo. Além disso, tem a questão do acúmulo de vegetação, que, como já dito, é muito densa e seca e fica, infelizmente, muito próximo das casas. E isso também é mais um fator que ajuda o fogo se alastrar mais rápido, porque pegando fogo na vegetação, ele se espalha mais rápido e acaba atingindo as casas que estão próximas. E, infelizmente, como vocês devem imaginar, a ação humana também ajuda a esses incêndios se propagarem muito mais rápido e com muito mais frequência no estado da Califórnia. Segundo um estudo, cerca de 90% dos incêndios florestais são causados por atividades humanas. E eles são causados por causa de fogueiras não controladas, queima de lixo, equipamentos mal utilizados, linhas de energia, entre outros. Além dos incêndios intencionais e criminosos que ajudam a piorar muito mais esse cenário. E só fazendo uma observação agora, para quem não sabe, as casas dos Estados Unidos e também em Los Angeles, na verdade a maioria delas, quando essas casas são de 2 andares, a base dela, ou seja, a parte térrea na parte de baixo, onde você entra pela casa, as paredes externas são feitas totalmente de concreto. Porém, as paredes internas, elas são feitas de madeira e drywall. Esses materiais acabam ajudando no isolamento térmico e acústico da casa. E esse tipo de construção é feito nos Estados Unidos inteiro, não é só na Califórnia e também não é só em Los Angeles. Porém, o que acontece e que é um agravante nesses casos de incêndios é que a parte de cima dessas casas são feitas inteiras de madeira, tanto a parte externa quanto a parte interna. Então, por acaso, se um incêndio esteja acontecendo em volta dessa casa, por mais que ela seja de concreto na parte de baixo, as altas temperaturas que esse incêndio acaba provocando na casa, que é por volta de 800 a 1500 graus Celsius, infelizmente a parte de madeira dessas casas acaba cedendo ao fogo e se alastrando pela casa inteira, tanto por dentro quanto por fora. Bom, mas dito isso, agora a gente vai para as coincidências muito estranhas envolvendo toda essa questão lá em Los Angeles. E tem algumas coisas muito suspeitas que estão por trás desse incêndio e que, se você parar para analisar bem certinho, é muito estranho e não faz sentido nenhum. E agora que o negócio vai começar a pegar, porque simplesmente alguns dias antes do incêndio começar, diversos reservatórios de águas que estão espalhados pela cidade estavam fora de operação. É isso mesmo que você está pensando, estava simplesmente sem água. E para quem não entendeu, o Corpo de Bombeiros de Los Angeles usa a água desses reservatórios para apagar os incêndios. Então imagina o cenário, você mora numa cidade onde começou um incêndio de proporções enormes e que está se alastrando pela cidade inteira,
E o pior de tudo, o Corpo de Bombeiros não consegue apagar tudo porque praticamente todos os reservatórios de água da cidade estão sem água. E o pior de tudo, isso aconteceu dias antes. E para agravar ainda mais o cenário, essa cidade tem um histórico gigantesco de seca. E um desses reservatórios de água que estavam fora de operação para manutenção tem simplesmente a capacidade de 117 milhões de galões de água. Então você pensa no impacto que isso tem na ação do Corpo de Bombeiros de Los Angeles nesses incêndios. E para quem ainda não entendeu, é muito estranho que esses reservatórios tenham ficado fora de operação dias antes desses incêndios acontecerem por lá. E só para informação histórica, Los Angeles tem uma rede muito complexa de abastecimento de água e que tem diversos reservatórios e tanques de armazenamento de água pela cidade inteira. E além disso, o Departamento de Água e Energia de Los Angeles fornece aproximadamente 447 milhões de galões de água por dia para cerca de 4 milhões de habitantes da cidade. Então é muita água que é usada todos os dias e que sai desses reservatórios que, coincidentemente, dias antes dos incêndios começarem, eles entraram em manutenção. E como se já não bastasse ter água o suficiente para apagar todo esse incêndio que se alastrou pela cidade inteira, os bombeiros que estavam ajudando a combater toda essa tragédia levaram mais uma pancada por trás das costas. Alguns meses antes de começarem os incêndios em Los Angeles, o orçamento do departamento de bombeiros da cidade foi cortado em 17 milhões e meio de dólares. Agora você imagina só, esse pessoal que tá ali pronto para combater as chamas na cidade inteira, tendo que fazer mágica para conseguir trabalhar. E até a chefe dos bombeiros, a Christine Crowley, avisou que isso ia dar ruim. Yes, we took a $17 million budget cut. And as we know, any budget cut would negatively impact our ability to carry out our mission. I want to also clarify that I'm not a politician. I'm a public servant. It's my job as the fire chief of the Los Angeles City Fire Department to make sure that our firefighters have exactly what they need to do their jobs. And that's why I'm talking to you today. The Palisades fire, everybody's seen it. It is absolutely one of the most horrific natural disasters in the history of Los Angeles. And even with an additional 100 engines, I tell you, we were not going to catch that fire. But with that being said, let me be clear. The $17 million budget cut and the elimination of our civilian positions like our mechanics did and has and will continue to severely impact our ability to repair our apparatus. So with that, we have over 100 fire apparatus out of service. And having these apparatus in the proper amount of mechanics would have helped. And so it did absolutely negatively impact. I want to also be clear that I have, over the last 3 years, been clear that the fire department needs help. We can no longer sustain where we are. We do not have enough firefighters. With that, I have also requested multiple budgets, interim budgets, to show how understaffed, under-resourced, and underfunded the LAFD is. So with that, also, we have clear data that shows the LAFD needs more help. We need 62 more fire stations. These reports also show that we've had a 55% increase in overall call volume since 2010. And guess what? We're doing it with less firefighters. I was also directed to develop a plan as part of a budget reduction exercise, and that could equate to $48.8 million. And I rang the bell that these additional cuts could be very, very devastating for our ability to provide public safety. That would have resulted to 15 fire stations closing down and potentially the elimination of over 300 firefighters. Again, I want to be clear that I submitted a very large budget that will actually allow our firefighters to do their jobs. And I tell you, I cannot be prouder as a fire chief of one of the greatest departments in the world to be able to represent who they are, and it's my job to make sure they get what they need to do their jobs. E aí, quando o bicho pegou, o fogo começou e foi aquela correria porque não tinha recurso necessário para apagar os incêndios. Mas alguém tá vendo um padrão aqui ou é só paranoia minha? Agora você imagina todo esse cenário, junta tudo isso, a falta de água, a falta de orçamento dos bombeiros e os incêndios mais devastadores dos últimos tempos consumindo praticamente a cidade inteira. É como se tivesse, sei lá, a cidade totalmente despreparada no momento que ela mais precisava estar atenta.
E o pior de tudo, como que ninguém viu isso? Como que o próprio governo da cidade, do estado, não percebeu isso? E o detalhe, a gente tá falando de Los Angeles, uma das cidades mais conhecidas dos Estados Unidos inteiro. E eles simplesmente estavam despreparados. Numa época de seca, sabendo que existem muitos incêndios acontecendo no estado inteiro. E além disso tudo, com o orçamento dos bombeiros reduzido a quase nada. Agora, tem uma teoria da conspiração que a internet está criando por trás desse assunto que eu queria comentar um pouquinho nesse vídeo. E eu também queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Me digam o que vocês acham sobre isso que eu vou falar. Os incêndios em Los Angeles foram propositais. Até aí a gente já dá para deduzir por causa das várias coincidências que eu acabei de falar, né? A falta de verba, os reservatórios em manutenção, mas ainda tem um outro fator que alimenta ainda mais essa teoria de que foi proposital. A questão é, o incêndio teria acontecido intencionalmente para causar uma queima de arquivo do caso P. Diddy. Pois é, esse caso ficou muito famoso há algum tempo atrás também aqui na internet. Envolve toda essa questão desse rapper americano e diversas outras celebridades que estavam envolvidas nessas festinhas meio que ilegais dele. Para quem não sabe o que está acontecendo, na internet tá cheio de vídeo explicando sobre esse caso. Eu, infelizmente, não fiz um vídeo sobre isso porque eu peguei as informações meio atrasadas, aí não deu tempo de produzir um vídeo especificamente sobre isso. Mas enfim, voltando ao assunto, estão dizendo algumas pessoas na internet de que existem provas sobre isso, de que os incêndios foram propositalmente criados para fazer essa queima de arquivo sobre o caso P. Diddy. Tá, mas como assim uma queima de arquivo, você vai me perguntar? Tá, vamos começar pelo começo então. Cerca de 2.000 construções foram totalmente queimadas nesses incêndios em Los Angeles. Entre essas 2.000 construções, vocês devem imaginar, devem ter muitas mansões de famosos, porque Los Angeles é uma cidade onde muitas celebridades moram, então você já deve meio que imaginar que muitas mansões foram queimadas também, né? Pois é, muitas dessas mansões são de celebridades envolvidas no caso P. Diddy. E eu vou citar aqui algumas dessas celebridades só para vocês terem uma noção da grandiosidade envolvendo essas celebridades, no caso P. Diddy, e numa possível queima de arquivo. Paris Hilton teve a mansão dela completamente destruída. Billy Crystal também perdeu a casa onde ele morava com a sua esposa desde 1979. Mel Gibson, o ator e diretor, também teve a casa dele incendiada. Mandy Moore disse que evacuou a residência dela com a família e os animais de estimação momentos antes da tragédia. Miles Teller, o ator e a esposa, perderam a casa que ficava em Pacific Palisades. Anthony Hopkins, o renomado ator que teve a residência também em Pacific Palisades destruída pelo fogo. Tyra Banks também perdeu a casa. Anna Faris, a atriz, perdeu a mansão de 1.200 metros quadrados também em Pacific Palisades, e que inclusive ela adquiriu em 2019, e mais um monte de outras celebridades que vocês devem saber porque a mídia internacional divulgou isso. E agora falando sobre uma outra questão mais envolvendo casas e mansões também, surgiram na internet algumas informações que eu vou deixar aqui para vocês verem, de que diversas companhias de seguros residenciais teriam cancelado as cláusulas de incêndio dos contratos de várias casas e mansões em Los Angeles cerca de 2 semanas antes dos incêndios começarem. Então você pensa só, você mora em Los Angeles, você é uma pessoa rica ou não necessariamente, você tem o seguro da tua casa contra incêndio, porque você sabe que você mora num estado e numa cidade que é muito propícia a incêndios. Então é por isso que você tem o seguro contra incêndios. Aí a tua seguradora, sem nem te avisar, 2 semanas antes de acontecer uma tragédia, vai lá e cancela a cláusula, ou seja, as letrinhas miúdas do contrato, falando que a seguradora cobriria a sua casa em caso de um incêndio. Conseguiram parar para analisar o tamanho absurdo que é isso? Eu não sei dizer para vocês, mas eu tenho quase certeza que essas seguradoras não avisaram os proprietários dessas casas que essa cláusula seria cancelada. E outra coisa, eu tenho certeza que também os donos e proprietários dessas casas não tiveram nenhuma opção. Tipo, não tinham o que eles fazerem, simplesmente cancelaram essa cláusula e não tem o que você fazer para deixar a tua casa mais segura. E o que aconteceu? Muitas pessoas perderam casas, tudo que tinha dentro, só conseguiram sair às pressas com a roupa do corpo. Muitas pessoas perderam os carros, muitas pessoas também morreram nesses incêndios porque não conseguiram sair a tempo de casa. E tudo isso envolvendo muitas polêmicas, envolvendo celebridades, envolvendo orçamento de bombeiro, falta de água, sabe? É muita confusão. Muita coisa estranha por trás disso. E agora eu fico pensando aqui, depois de tudo isso que eu contei pra vocês, se realmente tem alguma coisa proposital
por trás desses incêndios é uma coisa muito macabra e que com certeza afetou a vida de muitas pessoas para possivelmente tirar o foco de um assunto específico. E que agora os holofotes da mídia estão totalmente focados para o incêndio e para as perdas que o incêndio causou. Então eu fico pensando que pode ser que as pessoas ou as organizações que quiseram causar ou facilitaram esses incêndios, eles infelizmente conseguiram o que eles queriam. Porque vamos esclarecer tudo aqui. Se realmente foi uma queima de arquivo do caso P. Diddy, eles conseguiram. Muitas das mansões das pessoas que estavam envolvidas nesse caso foram destruídas. Então, se tinha alguma prova dentro dessas mansões, seja algum documento, fotos ou qualquer outra coisa, foi destruído. Vocês têm noção do quanto é absurdo isso? Assim, eu de fora vendo tudo que está acontecendo, me soa um pouquinho que seja, muito estranho, muito suspeito. Na minha cabeça, tudo isso que está acontecendo não é nem um pouco questão somente natural, somente de incêndios florestais da mãe natureza. Não pode ser só isso. É muita coincidência interligada. Tá muito estranho. Vocês não acham? Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Eu acho que eu consegui esclarecer muita coisa para vocês. E agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham disso tudo. Vocês acham que realmente tem alguma coisa a ver com o P. Diddy? O que pode ter sido esse corte de orçamento dos bombeiros, a falta de água, as diversas mansões das celebridades que também pegaram fogo? Enfim, me conta tudo o que vocês sabem e o que vocês acham disso tudo, porque eu adoro ler os comentários e eu gosto dessa interação que a gente tem. Então só lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo e gostou de tudo que eu falei aqui, deixa o like no vídeo para me ajudar, se inscreve no canal e até a próxima.